referente ao amor, que Ele mesmo que nos ama, Ele também às vezes permite a gente sofrer, ser humilhado. Porque a gente tem um propósito aqui na Terra, Deus tem um projeto na vida de cada um. E não tem nada fácil para a gente alcançar um objetivo, é preciso se humilhar, é preciso sofrer, é preciso pagar preço. E muitas das vezes quem tem um chamado vai passar por um processo para poder receber o seu galardão lá na frente. Eu não estou falando do galardão ainda no céu, que é a coroa da justiça, a coroa da salvação, mas eu estou falando de um galardão aqui que Deus promete, na vida de cantor, de pregador, de pastor. E para alcançar esse galardão, a gente, muitas das vezes, eu estava falando também com uma pessoa, que muitas das vezes a gente é humilhado e dá vontade assim, de retroceder, como diz o ditado da zona rural, chutar o balde e retroceder, desistir. Só que depois a gente lembra da promessa, a gente lembra que Deus é fiel para cumprir. Deus não é como um homem, que o homem fala, promete, mas não cumpre, mas Deus é fiel. Deus é fiel e o ser humano é infiel. E quando Deus fala, ele acima embaixo, acima em cima. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, eu falaria, não confirmaria. Então se ele falou um dia na tua vida, ele vai confirmar. Aqueles que não dá nada por ti, que te abandonou, te desprezou, talvez te rejeita, talvez não reconheça o teu amor, que tu tenta imitar Cristo, mas um dia eles vão ter que ver, vão ter que contemplar. Porque a promessa de Deus, ela nem tarda nem falha, é no tempo dela. Só que até lá a gente vai passar por altos e baixos, adversidade. Pessoas vão te olhar com caras e bocas, tu vai se sentir afrontado dentro da igreja, no meio da tua família, no meio dos teus. Mas se não fosse assim, os teus iam perecer, porque tinha que ter um coluna no meio dos teus. Tinha que ter alguém para orar, para aqueles que não conhecem a palavra, não pereçam. Mas talvez, você sendo rejeitado no meio da tua família, vai ser através de ti que outros vão se salvar. Porque a própria palavra de Deus diz, se tu crê, tu e tua casa será salvo. Abraão orou quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, para que Deus poupasse desse tempo de Jó, sua mulher e seus filhos saírem dali. Aí ele começou a falar com Deus, Senhor, se existir 50 ali, o Senhor poupará o lugar pelo amor de 50, eu clamo e apresento para ti. Ele falou, pouparei o lugar pelo amor de 50. Aí ele foi diminuindo, se haver 45, também pouparei o lugar. Aí ele foi conversando com Deus até que foi diminuindo, reduzindo a 10. E no último ele falou assim, não se ire o Senhor se eu falar só mais essa vez, se houver 10 pessoas, o Senhor poupará o lugar, por amor dos 10, e Deus falou, pouparei. Aí Deus se retirou, e assim aconteceu. Deus enviou os anjos rapidamente ali, tirou o Jó, e logo, suas filhas, a sua esposa, os 2 gêmeos que era para ser salvos, zombou, não acreditou, ficaram. E os 4 que era para ser salvos, só aconteceu 3, logo, e suas 2 filhas, porque a mulher dele desobedeceu e olhou para trás. E todos sabem, né, o que aconteceu com ela. Ela se transformou no estado de sal. E se vocês for olhar a história de perto, todo aquele lugar se transformou em sal. Pedra de sal, em enxofre. E aí, só fazendo um segmento aqui sobre humilhação e sobre amor, não é fácil amar. Seguir a Jesus é se sentir afrontado por alguém, se sentir apedrejado. É tu amar quando tu é aborrecido. É tu dar um prato de comida para alguém quando alguém, talvez tu está jejuando e ainda te provoca, tu quer. Seguir Jesus é tu levantar alguém de uma queda e quando ele te ver caído, ele só zombar de ti. Não é fácil seguir Jesus. Seguir Jesus é ter um amor incondicional. Mas a gente lembra quando Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem daria seu filho hoje, seu filho? Glória a Deus. Para sacrifício. Mas eu consigo ver o amor incondicional de Deus. E Deus se fez homem sendo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para provar para a humanidade que o amor dele é infinito, é incondicional, e por mais que a gente seja pecador, falho, muitas das vezes aborrecido, desprezível, como diz a palavra, nós muitas das vezes não passamos por disso, nós somos pobres, cegos e miseráveis quando a gente anda desgarrado, fora dos caminhos de Deus, mas quando a gente anda certinho nos caminhos de Deus, anda reto e direito, ele nos considera reis e sacerdotes, herdeiros da promessa, filhos do rei. E ele nos chamou, nos escolheu, nos remiu. E ele disse que quando a gente passar pela água, ele estará com a gente. Quando a gente passar pelos rios, eles não nos submergirão. Quando a gente passar pelo fogo, ele não nos queimará, nem a chama arderá em nós. Já imaginou um Deus que guarda aqueles que servem? Aleluia. Já imaginou um Deus que guarda aqueles que amam o próximo, que começa a seguir os princípios que ele fala, que é para a gente amar o próximo? Independente da cara, cor, raça, o grau de escolaridade, o nível financeiro. Mas Deus nos deu essa tarefa da gente amar o próximo. Não é fácil. Não é fácil quando tu tenta ajudar e a pessoa só quer te derrubar. Quando tu tenta dar uma palavra de bom para alguém, alguém chega em ti e te mata só com a palavra. Mas aí eu lembro quando Deus, os evangelhos
Jesus para fazer todo o processo para dar salvação para a gente. Aí Isaías começa a contar a história dele. Quem deu crédito à nossa pregação, Isaías 52. Quem deu crédito à nossa pregação, aquele que foi enviado, não tinha formosura, nem aparência agradável, que nos causasse desejo, ou se maravilhasse, se atraindo pela beleza dele. Mas ele veio uma pessoa que não tivesse uma aparência. Né? Porque se ele viesse todo bonitão, cheio de resplendor de luz, né? Aparentemente todo mundo ia querer o Jesus. Mas Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para muitos confundir, como foi usar as parábolas. Não foi nada fácil, até para a gente receber essa lição tem que entender o tempo. E aí essa palavra vai na sequência dizendo que Deus amou o rei Jesus para nos conceder uma oportunidade de salvação. E ele era considerado o coitadinho de Deus, o oprimido de Deus, muito zombado. E se não for através dele, a gente